meus colegas de partido, vereadora Marta Rodrigues, presidente do PT, o vereador Giovanni Nascimento, que tem uma trajetória aí muito ligada, é isso, companheiro Giovanni, ao sistema de transporte aqui da nossa cidade. É muito importante a sua presença aqui nessa discussão e nesse debate. Bom, eu vou, Aladilce, deixar até para fazer algumas considerações depois que ouvirmos os órgãos públicos, né? Depois que ouvirmos a Secretaria de Transporte, depois que ouvirmos aqui a representação da Associação dos Servidores, não é isso? A Transalvador, depois de ouvirmos o Ministério Público, eu espero a doutora Rita ter a oportunidade de chegar ainda, e a Procuradoria-Geral do Município, porque para mim, né, e eu acho que esse é o principal objetivo aqui de audiência pública, é nós sabermos exatamente, né, toda a motivação e o que há. Porque a licitação, que nós sempre, nesse momento, nós sempre batalhamos por isso. Quando esse projeto chegou na Câmara de Vereadores, você lembrou muito bem, nós votamos no sentido de que o nosso posicionamento foi no sentido de que a Prefeitura deveria realizar todo o processo de licitação para a exploração do transporte coletivo na cidade de Salvador, né? Mas isto não aconteceu. A Câmara, na sua expressiva maioria, resolveu rejeitar o projeto do prefeito, né? Algo inédito. A bancada da maioria rejeita o projeto do governo e dá sustentação a ele. Quer dizer, a bancada. Mas foi isso que aconteceu, e agora nós ficamos sabendo de todo esse processo, vereador André Mendonça, de licitação para a exploração do transporte coletivo, que é o que deve ser feito, na verdade. Mas queríamos debater mais um pouco, conhecer mais detalhes, né? E é importante, portanto, que a Prefeitura nos municie com essas informações. Eu acho que é fundamental até para que possamos realizar esse debate. Semana passada nisso, nós realizamos uma audiência pública que a temática também foi esta, né? Foi relacionada com o transporte em Salvador, focando mais no problema mais voltado para as pessoas com deficiência e idosos aqui no nosso município, né? Colocando, de uma certa forma, isso foi objeto de avaliação por parte dos nossos convidados, por parte das pessoas presentes, das entidades representativas dos deficientes, por parte de pessoas com deficiência, né? A dificuldade que existe lá. Inclusive convidamos, vereador Giovanni, o sindicato dos rodoviários, que se fez presente nessa audiência pública, porque existe inclusive uma crítica muito grande dos usuários, né, principalmente deficientes e idosos, em função da falta de atenção, eu diria, desses profissionais com relação tanto aos deficientes quanto aos idosos. Foi um debate muito rico. A Defensoria, o Ministério Público se fez presente, melhor dizendo, não a Defensoria, mas o Ministério Público, através da doutora Silvana. Aliás, foram dois promotores, né? Doutor César e doutora Silvana. Foi um debate muito rico. E o que se constata de uma certa forma é isso. Os ônibus que nós temos, eles não são adequados não estão devidamente. A frota é muito pequena, e mesmo aqueles existentes, né, existe uma precariedade muito grande desses transportes, né? Os ônibus faltam cintos, né? Não tem um cinto de segurança, se vê uma degradação de uma certa forma geral, né? Além da reclamação que existe, do despreparo, de não parar no ponto de ônibus, enfim, são questões que estão hoje aí no dia, problemas, né, vivenciados tanto por idosos quanto pelas pessoas com deficiência. É um problema sério, né? Então, eu acho que essa discussão ela é extremamente importante. Eu sempre tive uma avaliação, acho que nós temos o pior sistema de transporte coletivo desse país. Nós temos mesmo, isso é fato, né?
Sem falar no problema que nós temos hoje na cidade de mobilidade. Mas eu acho que só, de fato, quando tivermos transporte mesmo de massa, né, nós conseguiríamos resolver esse problema aqui. Quando tivermos metrôs aqui rodando, circulando nessa cidade, né, quando tivermos outros meios, mas não é através do sistema que nós hoje temos na nossa cidade que nós vamos conseguir avançar muito. Então essa questão da